Excelentíssimo deputado Cajado, primeiro um esclarecimento: eu não sou excelência, sou um senhor. Eu vou começar tentando explicar algumas diferenças que eu acho que o senhor deputado, o excelentíssimo deputado, chamou a atenção, que são muito relevantes. Primeiro, o que é uma obra de terraplanagem numa rodovia e numa refinaria? Uma rodovia é uma passagem de equipamentos com certo peso em passagem, em movimento. Uma refinaria é uma área com equipamentos estáveis, pesados, sob alta temperatura e alta pressão. Portanto, a situação de solo e a situação de compactação são bastante distintos entre você ter equipamentos permanentes, pesados, com trepidação, pressão, temperatura, diferentes de uma estrada que é de passar, mesmo que sejam de caminhões pesados, mas que são de passagem. Isso muda estruturalmente a ideia da relação entre terraplanagem de uma refinaria e terraplanagem de uma estrada. Essa é a primeira diferença importante que eu queria chamar a atenção. O segundo elemento importante é que os espaços e os terrenos, tanto de estradas quanto de refinarias, não são iguais. Os terrenos são diferentes. Portanto, movimentação de terras, trabalhos de drenagem, trabalhos de estaqueamento, trabalhos de compactação, trabalhos de completação, não são iguais em espaços diferentes, pela natureza do solo, pela presença de água no subsolo, pela anatomia dos diferentes superfícies. Então, comparar a situação do Conterge com a situação da refinaria, com terrenos distintos, com localizações distintas, é uma comparação, ao nosso ver, equivocada pela natureza dos dois terrenos. Terceiro elemento importante é mostrar que, mesmo utilizando a tecnologia do ciclo 2, nós podemos mostrar, ajustando as condições específicas do contrato, em termos de condições de SMS, condições exigidas pelo contrato, que estamos em condições perfeitamente adequadas na discussão com o TCU, e o TCU está avaliando essa contra-argumentação aos relatórios iniciais dos seus próprios técnicos. Queria chamar a atenção, por exemplo, no que se refere a movimentações de carga de caminhões, e mostrar como, por exemplo, a informação específica pode ser relevante. A estrutura que foi feita para o projeto implicava em retirada das áreas altas e colocação dessas áreas retiradas, dessas terras retiradas, nas áreas mais baixas, vizinhas a elas, como teria a lógica. No entanto, nós constatamos a presença de determinado tipo específico de rocha, de solo, que era expansível em contato com a água, que não permitia que nós colocássemos o solo exatamente onde nós precisávamos. Por consequência, o volume de entrega, o bota fora do solo retirado, tinha que ser localizado ponto a ponto, o que exigia mais movimentação de caminhões, mais movimentação de máquinas, e não menos, porque você não poderia simplesmente tirar o cume da acumulação num determinado momento e colocar ao lado, porque você não poderia juntar esses dois tipos de rocha, esses dois tipos de solo. Então, consequentemente, você tinha que caminhar com o caminhão na área. Se o senhor quiser, nós podemos até mandar o mapa dos caminhões, para mostrar como tivemos que fazer muitas viagens para entregar ali dentro da área o solo removido. A utilização de drenos foi a solução mais barata encontrada quando nós encontramos o volume de água e lençóis de água no subsolo da área. Portanto, a utilização desses drenos foi a maneira tecnicamente mais recomendada e economicamente mais barata que poderia ser utilizado, também em discussão e já em aceitação por várias áreas do TCU. Por fim, eu queria discutir um pouco
a questão do que o senhor chama de jogo de planilha. O senhor estaria absolutamente certo se, nos itens em que o preço foi maior, primeiro elemento importante, o contrato é um contrato de preço global. E, como tal, a utilização dos preços unitários é apenas para fins de medição física da atividade, mas o contrato é feito em termos globais, a licitação foi feita em termos de preço global e, portanto, ganhou aquele que ofereceu o preço global menor. Portanto, nesse sentido, ele tem que ser analisado do ponto de vista do preço global, que é a natureza do contrato. A utilização de itens de preços unitários, em que esse preço unitário, no quantitativo, excedeu o previsto, os nossos procedimentos internos recomendam que, neste caso, nós possamos chegar até ao máximo do valor previsto naquele item, sem ultrapassar esse valor. Se houver necessidade, portanto, de caminhar quantitativamente para mais do que isso, é necessário fazer um aditivo. Então, portanto, aqui negociar no momento em que o item, o preço desse item, que está maior do que o de mercado, se ele quantitativamente ultrapassar a previsão, ele não é automaticamente pago. Portanto, não existe essa possibilidade pelos procedimentos internos da companhia, pelos procedimentos regimentados na companhia. Então, essas questões e mais outras questões mais técnicas e mais detalhadas sobre como avaliar custo de mão de obra indireta, qual o papel dos requisitos de ISMS, segurança, meio ambiente e saúde, que nós temos que exigir dos nossos empregados, para que os nossos empregados não estejam sujeitos, e os empregados das empresas que trabalham para nós estejam sujeitos a riscos desnecessários. Essas questões estão em discussão nesse momento com os técnicos do TCU. Como eu disse, de cada 100 indícios de irregularidades apontados pelos relatórios preliminares do TCU, apenas 5 permanecem dentro do TCU, não é depois, de fora, não, é dentro do TCU. Portanto, eu acredito que nós acreditamos que no processo de discussão com o TCU, nós esclareceremos todas essas diferenças técnicas, porque são essencialmente diferenças técnicas entre nós e os técnicos do TCU.